Metade dos brasileiros tem renda menor que um salário mínimo. Foi o que apontou um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A diferença no bolso dos brasileiros é de 15%. Esse dado foi divulgado em novembro do ano passado e este ano o mesmo levantamento ainda não foi feito. Mas se já é difícil viver com um salário mínimo, imagina com menos de 15% dele. É difícil, certo? É difícil viver com menos de um salário mínimo aqui no Brasil. Tenho 3 salários, vivo sufocado, aposentado com 3 salários, não dá para comer direito. Não é isso que a pessoa quer ganhar, né? Menos de um salário mínimo. Mas já que ganha um salário mínimo, vai se virando, né? Além disso, o Instituto também mostrou que o rendimento daqueles que recebem mais dinheiro é 360 vezes superior aos que vivem com menos de um salário mínimo. Isso acontece em primazia porque nós vivemos em uma sociedade desigual. Desigual economicamente e socialmente. Ou seja, pequenas pessoas, elas controlam o capital do país, enquanto a maioria da população, mais de 98% da população, concentra uma renda muito baixa. Por isso que existe esse Instituto do Salário Mínimo no Estado brasileiro e em outros também, que é para tentar acabar ou pelo menos diminuir com essa desigualdade social econômica. Apesar de, na prática, existir tanta desigualdade social, a Constituição Federal é clara em dizer que o salário mínimo do trabalhador deve atender não só às suas próprias necessidades básicas, como também às necessidades da sua família. Então vejamos o que a Constituição considera como necessidades básicas: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Devido à quantidade de custos que as pessoas têm para a sobrevivência, é aluguel, alimentação, é tudo muito caro, fica difícil ter um lazer com um recurso tão baixo. As coisas no mercado estão assim cada dia mais caras, não tem como ser essencial, não atende. Além disso, o texto também prevê que esse salário deve ser reajustado periodicamente. No Brasil, são utilizados alguns índices econômicos para haver esse reajuste. Por exemplo, o INPC e a variação do PIB do ano anterior, que é definido mesmo em janeiro, quando fecha todo o levantamento do PIB do ano anterior e aí consegue identificar quanto que vai ser necessário, qual que vai ser fixado para o salário mínimo das necessidades básicas do ano corrente. E isso também é uma forma de evitar com que as empresas e os empresários eles fixem salários menores do que o devido. Então é uma forma de garantia também para o trabalhador. E por falar em reajuste, se o Estado fizesse valer o que está na Constituição, o salário do mês de junho do ano passado, que é a data do último levantamento, deveria ser de R$ 3.727,19, que é 4 vezes maior que o salário mínimo atual. Foi o que mostrou um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No levantamento da DIEESE, a família é composta por 2 adultos e 2 crianças, que teoricamente consumiriam por 2 adultos. A Constituição, ela estipula alguns mandamentos que são utópicos, que são formas de tentar garantir ou de reconhecer direitos para a população, para a sociedade. Mas não é porque está lá que será garantido. Nós buscamos essas garantias justamente por estar expresso na Constituição, mas que nem sempre tem efetivação. Não tem efetivação por alguns motivos. Um deles é que o próprio Estado brasileiro, às vezes, não tem suporte econômico, financeiro para garantir esses direitos. Utópico ou não, o texto constitucional tem validade jurídica. Além disso, também é a lei superior de um país que se diz democrático.